Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre gestão de processos para negócios de arquitetura e design. Eu, André Menin, estou por aqui para bater um papo com você que está nos vendo aqui na nossa Fresh Class e para você que está nos ouvindo no nosso Freshcast. Fica aqui atenta, fica atento, porque hoje a gente vai falar sobre a continuidade dos papos anteriores a respeito de gestão de processos para escritórios de arquitetura, design e engenharia. Olha só que interessante, a gente falou no último encontro a respeito de KPIs, aqueles indicadores-chave de alta performance que todos nós, gestores de negócios, precisamos tê-los conosco. São esses indicadores que vão permitir que a gente tome boas decisões. Agora, hoje, eu quero falar com você aqui a respeito de análise de dados, porque todos os indicadores que a gente falou no último encontro, eles vão ser, sim, muito importantes para que você consiga entender para que lado o seu barco está indo, né? Está velejando, como que a gente deve enxergar o nosso norte principal, né? Para que lado a gente deve ir de fato. Mas apenas dados soltos, captados nos seus processos, que a gente no próximo encontro vai falar muito sobre inúmeros tipos de processos, inclusive de BPM. Se você não sabe o que é BPM, a gente se vê no próximo encontro para que você consiga fazer e entender um grande conceito a respeito de processos de gestão para escritórios também de arquitetura, design e engenharia. Mas quando você analisa seus indicadores, que nós falamos no último encontro, e agora, hoje, para falar de análise de dados, a gente vai falar de um passo além da captação, da absorção de um indicador que você possa já ter captado anteriormente em algum processo seu, em alguma andança sua junto com um cliente que você tenha hoje ou que você já tenha trabalhado com ele anteriormente. A análise de dados, ela vai permitir que você faça isso, de fato, né? O que não pode ser medido não pode ser controlado, e o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Ou seja, analisar dados vai fazer com que, de fato, você melhore o seu processo continuamente. Captar dados anteriormente, ou seja, os seus indicadores-chave, e aí você tem que entender o que é indicador para você de fato, para que você comece a listar esses indicadores, planilhar esses indicadores, armazenar esses indicadores da maneira que você quiser, mas apenas armazená-los fatalmente não vai te levar a lugar nenhum, não vai gerar uma melhoria direta e contínua, né? Pode gerar uma melhoria instantânea, mas não vai gerar garantidamente uma melhoria futura. E é para isso que a análise de dados de fato existe, para que a gente consiga medir, para controlar, para melhorar. E essa análise de dados, aqui eu vou ilustrar para você, através de 4 pilares muito importantes: dados, informação, conhecimento e inteligência. Esse quarteto é muito importante que esteja muito claramente presente na sua vida, na sua mente. Para pensar comigo. Quando a gente tem o primeiro elemento, que são os dados, e os dados eles podem ser transmitidos através dos seus indicadores-chave, você vai conseguir ter os outros 3 pilares, vamos assim dizer, desse quarteto muito importante para que você consiga gerar melhoria contínua no seu negócio de arquitetura, design e engenharia. Vamos lá, vou te passar um exemplo aqui para que a gente compreenda. Um dado, ou seja, um indicador de alguma maneira, né, mas um dado primário do seu negócio pode ser um jogo de caracteres, uma pequena dose que em um futuro vai se transformar em uma informação. Um dado, de fato, ainda não é conclusivo. É como, por exemplo, isso aqui, 35 e 40. Esses 2 números necessariamente não estão dizendo nada ainda. Concorda comigo? São dados aleatórios, né? Que sim, você, por alguma razão, captou, mas o que eu faço exatamente com esses dados? Será que são, eu estou me referindo a anos, milhões, viagens? Eu estou analisando, por exemplo, vamos criar um exemplo aqui, eu estou analisando o perfil de um cliente, ou de um casal de clientes, ou de amigos clientes, né? Eu tenho o dado aqui de 40 e 35. O que necessariamente quer dizer, né? São anos, milhões, são viagens, o que eu estou analisando de fato, né? Quando eu dou um passo além dos dados, eu chego na informação, e a informação, ela é aquele ponto de curiosidade, né? Poxa, mas peraí, 40 significa o que exatamente? Não, eu estou falando aqui mais precisamente da Maria de 40 anos que ganha 15 mil reais mensais, versus a Joana de 35 anos
que ganha 20 mil reais. Esse confrontamento de dados soltos, então o nome da Maria, o nome da Joana, os anos, 40 anos da Maria, 35 anos da Joana, o rendimento de 15 mil reais da Maria, o rendimento de 20 mil reais da Joana, que possui 5 anos a menos que a Maria. Isso tudo, essa conjunção de dados, né, essa confrontação de dados, formam informações que são muito importantes e são o passo além de um indicador inicial que você possa ter captado, né? A idade de um cliente, o rendimento de um cliente. Essa informação solta, ela talvez ainda não te dê o que no futuro vai ser a sua maior inteligência de mercado. E é muito importante você avaliar a informação como seu bem mais precioso, né? Porque o dado inicial que vem lá dos seus indicadores, eles podem confundir muito o seu processo de tomada de decisão, tá bem? Depois da informação, o que a gente tem? Aqui sim entra o lado de fato das perguntas. Bom, eu tenho aqui duas informações que podem parecer um pouco curiosas, né? Como que uma pessoa com um pouco mais de idade e talvez mais experiência ganha um pouco menos de uma pessoa mais jovem, né? A gente tem grandes explicações, obviamente, para isso, mas pode gerar um questionamento, e você deve fazer esse questionamento. Por que a Maria, de 40 anos, ganha 15 mil reais, a Joana, de 35, ganha 20 mil reais, né? Aqui a gente chega na área do conhecimento, e é através de boas perguntas a respeito das informações que você já tem, é que você gera, de fato, conhecimento. E aí você vai buscar respostas mais profundas para que isso seja mais conclusivo para você. Ou seja, Maria, 40 anos, ganha 15 mil reais, porque ela tem como profissão analista, ela é uma analista em algum tipo de empresa. E a Joana, com 35 anos, ganha 20 mil reais e ela é engenheira de TI, né? Ou seja, ela tem um outro cargo que supostamente é melhor remunerado, independente da idade. Esse confrontamento de informação começa a direcionar o seu caminho a respeito dos seus dados, dos dados que você tem, ou seja, dos seus KPIs iniciais que a gente falou no último encontro, né? Você fazer esse confrontamento e boas perguntas até chegar no conhecimento é fundamental. Não coloque dados na sua parede, como nós falamos no último encontro, sem saber exatamente o que eles vão poder direcionar para você ou gerar de melhoria, né? Gere questionamentos, confronte os dados, entenda padrões para que você possa aí sim criar bons processos de vendas e marketing para que você seja mais poderosa e mais poderoso no seu dia a dia. Isso tudo no final vai gerar o que a gente chama de inteligência de mercado, ou seja, as suas melhores atitudes perante as informações e conhecimentos que você tem e que você construiu. O que você pode fazer de melhor usando o conhecimento que você tem hoje, né, através das informações que você captou e que nasceram lá no início com os dados iniciais, os seus KPIs, de fato, que você entendeu. Poxa, eu preciso medir a idade, eu preciso medir a profissão, eu preciso medir o poder de compra dos meus clientes, porque o rendimento é uma informação. Agora, o exato poder de compra, né, que a gente fala em economia, ele é muito importante. Talvez seja muito difícil que você consiga captar ele inicialmente, mas ele é muito importante, é um KPI importante que você deve trazer para o seu negócio e ficar de olho nele sempre. Tá bom? Então, dados, informação, conhecimento, para que você tenha, no final de contas, inteligência, para aí sim criar melhores planos de vendas e marketing. Isso tudo tem a ver com gestão de processos para o seu negócio de arquitetura, design e engenharia. E no próximo e último encontro, a gente vai te contar grandes exemplos de processos que vão necessitar da sua organização. Então, lembrando lá do nosso primeiro papo, da sua organização, no seu plano de ação, no seu 5W2H, para que depois você consiga trazer bons KPIs, bons indicadores chaves, e através desses indicadores fazer boas análises de dados que geram informação, que depois geram conhecimento e, no final de contas, geram inteligência de mercado. É para isso que um processo de gestão em escritório de arquitetura e design e engenharia deve existir, deve gerar progresso para o seu negócio, deve gerar melhoria contínua. Fica aqui atenta, fica atento conosco, que no próximo encontro a gente vai trazer uma série de ótimos processos para você implantar no seu negócio. Te vejo lá. Valeu!